Já começou? Graça e paz, irmãos. Muito bom dia a todos. Um dia muito bonito hoje de sol, para que nós possamos aproveitar mais um dia de estudo da palavra, mais um dia de aprendizado. Gostaria aí de cumprimentar todos vocês aí, todos os participantes dessa nossa live, que vocês possam, assim como eu, também ser abençoado com essa mensagem, com esse estudo, né? Com mais esse aprendizado sobre a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar? Curvem aí onde você está, a sua cabeça, a sua fronte, e vamos buscar assim direcionamento do Senhor e que o Espírito Santo dele esteja nos abençoando, abrindo, Senhor, a nossa mente, o nosso entendimento para aquilo que ele quer falar aos nossos corações. Amém? Pai amado, nós nos colocamos diante de Ti, pedimos ao Senhor que o Senhor esteja agindo, Senhor, no nosso intelecto, Senhor, na nossa mente, para que possamos, ó Pai, aprender, para que possamos compreender, ó Pai, aquilo que o Senhor tem guardado para nós. Revela, Senhor, a sua mensagem para nós. Revela, Senhor Deus, especificamente aquilo que o Senhor quer que nós sejamos, Senhor, transformados, mudados, ó Pai, para louvor e honra, Senhor, da Tua graça, ó Pai, da Tua glória, ó Pai, para engrandecer o Teu santo e poderoso nome. Nós nos colocamos, Senhor Deus, diante de Ti, nesse momento, no nome poderoso de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. O nosso estudo de hoje está lá no início do livro de Atos. Atos dos Apóstolos. O tema, né, da nossa mensagem é o testemunho apostólico e o poder do Espírito Santo. Nós podemos perceber, quando nós fazemos uma leitura do livro de Atos, exatamente esses dois pontos, eles saltam aos nossos olhos, né? O testemunho que os apóstolos deram e também o poder do Espírito Santo na vida deles. Nós podemos perceber como os apóstolos, a partir do momento em que eles tiveram aquela experiência direta com Deus por meio do batismo no Espírito Santo, e a partir desse momento o quanto que eles passaram a atuar de forma mais ousada, eles passaram a atuar com muito poder, eles passaram a atuar com intrepidez, falar com mais desenvoltura, mais confiantes, né? Então, por isso, o testemunho dos apóstolos. Mas, o que seria isso, né? O que seria o testemunho dos apóstolos se não fosse a atuação do Espírito Santo na vida deles, ou por meio deles, né? A obra deles, o testemunho deles seguia-se o quê? Seguia-se milagres, seguia manifestação de poder, seguia manifestação de transformação no meio onde eles estavam, né? Por isso, o tema da nossa mensagem, o testemunho apostólico e o poder do Espírito Santo. Bom, eu gostaria de começar com o primeiro texto, né? O capítulo 1, versículo 1, que vocês estarão vendo a partir de agora na tela de vocês. Esse texto, eu coloquei, nós vamos ler algumas passagens aqui, e como vocês poderão, né, perceber, assim, o foco, né? O foco central, apesar de nós nos deliciarmos com o testemunho dos apóstolos, né, com a autoridade que eles passam a ter a partir desse capítulo 1, a partir daquela manifestação sobrenatural da vinda do Espírito Santo, mas assim, o que salta aos olhos são o quê? São os milagres que são produzidos por meio do Espírito Santo. O que salta aos olhos são a atuação miraculosa do Espírito Santo na vida das pessoas, que venham a ser curadas fisicamente, que vinham a ser curadas emocionalmente, que vinham a ser curadas
psicologicamente, e que também eram objeto do quê? Da misericórdia de Deus e alcançavam a salvação. Então, olha só, o primeiro livro fala, né? Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Muito bem, né? Então, o livro de Atos, né, como vocês veem, é um relato. O livro de Atos vai trazer uma série de relatos. E como vocês, irmãos, já sabem, né, provavelmente vocês já fizeram essas leituras diversas vezes, vocês provavelmente já ouviram diversas pregações sobre o livro de Atos, principalmente sobre a passagem, né, em que se tem o que? Aquele evento, né, que culminou com a descida do Espírito Santo, aquela manifestação sobrenatural relatada aqui no livro. Então vocês já ouviram, já leram, já estudaram esse tema diversas vezes. E eu gostaria, até porque o nosso tempo aqui ele é bastante exíguo, bastante curto, né, eu gostaria de destacar alguns pontos. Eu gostaria de chamar a atenção de alguns irmãos a respeito de algumas características, de alguns pontos, e que tem assim aplicação direta, que tem aplicação imediata com a nossa vida, né, com a minha vida como crente no Senhor Jesus, com a minha vida como pessoa comprometida com o Evangelho, com a minha vida como uma pessoa que se propõe a quê? A dar testemunho. Uma vida de alguém que se propõe a não andar segundo o curso desse mundo. Isso serve para mim, isso serve para você, meu irmão, isso serve para nós, que fazemos parte da igreja do Senhor. Amém? Então, mais uma vez, eu gostaria de que os irmãos tivessem, lessem juntamente comigo aqui mais um versículo, Atos 2, 47. Os irmãos podem também se valer da Bíblia, colocar a Bíblia aí do seu lado, ou se vocês estiverem com o seu desktop ou com o seu notebook aberto, abram aí e deixem que eventualmente eu vou citar mais alguma referência em que não vai ser disponibilizada na tela para vocês. Mas olha só, muito bem, abriu, né? Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Olha, eu gosto muito desses textos, né? Gosto muito de Atos. Atos ele é um livro inspirador, né? Porque ele mostra o testemunho da vida dos apóstolos e acaba sendo um espelho, né, do nosso testemunho. Porque você, antes do relato da descida do Espírito Santo em Atos, você tem apóstolos que muitas vezes se acovardavam diante da situação, que muitas vezes se escondiam, se esquivavam, né, que negavam a pessoa do Senhor Jesus. Mas após, eles começam o quê? A dar um testemunho diferente. Um testemunho que, a ponto de colocarem as suas próprias vidas em risco, porque eles tinham agora algo diferente. Agora eles tinham dentro deles o quê? O Espírito Santo que lhes capacitava e lhes dava poder e autoridade. Então, aqui fala assim que, começa aqui, né? E fala no versículo 2, no 47, que enquanto isso, né, durante esse processo, né, durante essa situação que se passou, fala-se que o Senhor ia acrescentando, né? Em momento nenhum nós podemos olhar numa leitura de Atos dos Apóstolos e atribuir especificamente à pessoa dos apóstolos a obra, a conclusão da obra de Jesus, ou atribuir a eles o mérito em si,
do desenvolvimento dessa obra, né? Do início dessa obra, que é o quê? A implantação do reino de Deus. Nós vemos os apóstolos aqui, pessoas importantíssimas, pessoas dignas de serem elogiadas, mencionadas como crentes, como aqueles que iniciaram esse trabalho aqui da igreja aqui na terra, mas assim, o mérito todo é de quem? É de Deus, por meio do seu Filho Jesus e do Espírito Santo que capacitou. Então, os autores aqui, os grandes autores, quem assim deve levar o mérito em todos os casos aqui, são Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aqui nesse momento, nós vemos o quê? Uma atuação específica do Espírito Santo na vida dessas pessoas, e que fez com que vários se convertessem e tivesse o start, né, o início da implantação do reino de Deus por meio da igreja. Disso que nós vivemos aqui hoje. Por isso que esse versículo é importante, né, porque fala assim: enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. O crescimento, ou a transformação das vidas e a submissão à palavra de Deus, era quem fazia isso, quem mudava a mente, quem mudava o comportamento, era o Senhor Jesus. Era o Espírito Santo por meio do convencimento. Então nós não podemos nunca tirar os nossos olhos do livro de Atos dos Apóstolos para olhar para aqueles acontecimentos e atribuir a algum tipo de poder humano, algum tipo de capacitação pura e simplesmente humana. Pelo contrário, nós devemos olhar para esse livro de Atos e enxergar ali o poder de Deus atuando por meio da vida daqueles que se dispõem a seguir a Senhor Jesus, a obedecer, a permanecer, e nós veremos isso. Nós trabalharemos um pouquinho, né, desse assunto em nosso estudo de hoje. Muito bem. Atos dos Apóstolos. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, irmãos. Vamos ver aí quem que está ligado na nossa live, né? Podem responder aí pela live mesmo, eu aguardo, tá? O que significa a palavra apóstolo? Afinal de contas, nós estamos numa aula, ou não? Então, os irmãos que estão aí participando da nossa live, que estão aí no nosso chat ao vivo, respondam aqui. O que significa a palavra apóstolo? Muito bem, nós estamos estudando o livro Atos dos Apóstolos, Feitos dos Apóstolos, Testemunho dos Apóstolos. O que significa a palavra apóstolos? Já eu aguardo a resposta, viu? Enquanto isso, continuaremos com a nossa aula. Os Atos dos Apóstolos, em grego, essa é uma palavra que quase, eu até coloquei lá no Google Tradutor, mas mesmo com o Google Tradutor é difícil pronunciá-la. Praxis to apóstolo. Muito difícil pronunciar. Em latim, acta apostolum. Bom, Atos dos Apóstolos é o 5º livro do Novo Testamento. Geralmente conhecido, como nós chamamos, né, esse livro carinhosamente, de Atos. Ele descreve a história da era apostólica. O autor é tradicionalmente identificado como Lucas, o evangelista. Coloquei aqui tradicionalmente, porque existem algumas divergências, mas majoritariamente Lucas, o evangelista. Muito bem. Alguém aqui arriscou responder? Ou ainda não deu tempo? Olha lá, o Varley, se não me engano, é aquele que testemunhou. Irmão, sim e não. Pode ser. Mas eu queria ver se alguém conseguia falar a tradução literal. Literal. Deixa eu ver se mais alguém respondeu aqui. Bora, irmãos. Vocês sabem que eu gosto de aula com participação. Não é porque nós estamos hoje por um link, não é porque nós estamos hoje por uma live que vocês estão isentos disso. Eu quero que vocês me digam o que significa a palavra apóstolo. Literal, tradução literal.
o objetivo. Qual é o objetivo, né, do livro de Atos, né? Nós temos que fazer a leitura desse livro, nós temos que tentar enxergar esses principais pontos, né? Qual é o objetivo dela, né, do livro de Atos, dele? Missionário, Cleuma? São respostas de quem já ouviu falar sobre isso, de quem já estudou, só não estão lembrando muito bem. Aqueles mandados em missão, olha aí, parece que o irmão Jaime está aí, ó, está chegando mais próximo, está vendo? É só apertar vocês um pouquinho que começa o negócio a sair aí, hein? Ó, diz o Pedro que o Jaime está pesquisando no Google, é verdade, Jaime? Ou você puxou isso daí dessa memória sua aí dos estudos, dos vários estudos que você já fez? Muito bem, vamos lá. O Arley, vamos ver. Membro da igreja que primeiro pregou a fé cristã em determinado país ou região. Vamos lá, tá bom, irmãos, muito bem. Ótima participação de vocês, fico feliz de saber que vocês estão ligados aí. Muito bom, muito bom. O significado da palavra apóstolo, nós podemos dizer assim, ó, literal, apóstolo, enviado. Você pode substituir a palavra apóstolo por enviado. Agora, como você fazer uma substituição literal, você pode cair em erro, né? Talvez o sentido seja aquele que é enviado em missão. Esse seria o contexto da palavra apóstolo na vida e naquele momento da igreja, na vida dos apóstolos. Então, por que ele recebia esse título de apóstolo? Por que ele se apresentava como apóstolo? Por que ele dizia assim, eu sou um apóstolo? Ele dizia isso porque ele estava sendo enviado em uma missão. Eles foram enviados em uma missão. Qual delas? Qual missão? Levar o evangelho. Qual missão? Pregar a palavra de Deus. Qual missão? Curar. Qual missão? Transformar vidas. Eles, os apóstolos, faziam isso? Não. Eles eram um instrumento na mão de Deus. Quem operava os prodígios e milagres era o quê? O Espírito Santo de Deus. Então, eu percebo aqui que os irmãos deram respostas mais ou menos nesse sentido. Mas quando nós pensamos de uma forma mais literal, a palavra apóstolo, ela representava aquela situação em que a pessoa estava vivendo naquele momento. Ó, vou te enviar em uma missão. O que significava isso? Apostolado. Aquele que é enviado em uma missão. Não era necessariamente um título, como muitas vezes nós vemos hoje. Muito bem. Ótima participação dos irmãos. Objetivo: mostrar a ação do Espírito Santo, ou a atuação do Espírito Santo na primeira comunidade cristã. Qual foi a primeira comunidade cristã? À época de Atos, a igreja. E como, por meio dessa comunidade cristã, da igreja, o Espírito Santo tem atuado em todo o mundo, daquela época e até os dias de hoje. Eu vou ler novamente. Olha, qual é o objetivo do livro de Atos dos Apóstolos? Qual é a finalidade dele? Mostrar a atuação do Espírito Santo lá na primeira igreja. E como, por meio dessa primeira igreja, o Espírito Santo atuou e tem atuado no mundo, daquela época até os dias de hoje. Então, quando nós lemos esse livro de Atos, nós podemos vislumbrar como é que surgiu a primeira comunidade da igreja cristã. Como é que começou a implantar essa implantação do reino de Deus tão falada por Cristo? Que Jesus falava, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem
ao Pai, senão por mim. E ele apresenta o quê? O reino de Deus. Uma vez apresentado o reino de Deus, ele passa a ser o quê? De fato implementado por meio da igreja. A partir do momento em que aqueles, fala-se 120, mas acredito que sejam mais pessoas, estavam reunidos e receberam o poder do Espírito Santo sobre a vida deles, capacitando-os para levar o evangelho. Capacitando-os para que eles de fato fossem o quê? Enviados em missão. Qual é o conteúdo? Bom, nós temos aqui o objetivo, né? E o conteúdo, né? Qual é o conteúdo? O que ele fala especificamente? Fala de Pedro e Paulo, sendo que João e Filipe aparecem mais pontualmente, quase que como figurantes ali, mas você vê um grande realce, assim, um grande destaque no testemunho, né? Então vamos usar os termos corretos. No testemunho de Pedro e Paulo. Contudo, esses não são os autores, não são os atos desses apóstolos que achamos no livro. Nós temos aqui Atos dos Apóstolos, mas o ato efetivamente, na verdade, trata-se primordialmente da história e difusão do Evangelho de Jerusalém até Roma, inicialmente, né? E após para todo o mundo, por meio da atuação do Espírito Santo. Então, o conteúdo desse livro é o quê? É ser o quê? A propagação do Evangelho, inicialmente de Jerusalém até Roma, e depois para todo mundo. Então o conteúdo dele é o quê? É levar a palavra de Deus. Os apóstolos estão o quê? Sendo enviados em missão para levarem o quê? Ao conhecimento de todos aqueles que estão ao redor deles e nas circunvizinhanças até Roma e depois ao mundo todo o quê? A verdade da palavra de Deus, a verdade do Evangelho. E isso se faz como? Uma das formas de atuação da palavra de Deus é o quê? Por meio do poder de Deus. Sem poder que vem de Deus, a pessoa não é nada. E os apóstolos aqui estavam atuando sob a direção, e sob a orientação, e sob o poder de Deus. Então o conteúdo do livro é isso. Ele vai mostrar o quê? A propagação da fé cristã. Até certa vez, eu nem lembro quando, porque isso já faz muito tempo, eu lembro que um autor falava que o melhor título para o livro de Atos dos Apóstolos seria Atos do Espírito Santo. E eu assim, eu creio que esse irmão falou com bastante propriedade. Quem? Olha aí, ó. O irmão aqui, o irmão Pedro aqui nos auxiliando, falou que quem disse isso foi o nosso irmão em Cristo, Hernandes Dias Lopes, pastor da Presbiteriana. Olha aí. Então, nós temos aqui predominantemente como foco, como cerne do livro de Atos, o quê? A obra do Espírito Santo. Mas isso não prejudica a obra, né? O título é só um título, mas talvez eu acabo concordando com o irmão Hernandes Dias Lopes de que talvez o melhor título fosse Atos do Espírito Santo. O que vocês acham, irmãos? Qual a importância, né? A importância do livro de Atos. Este livro pode ser caracterizado como um elo entre a vida de Jesus e os seus ensinamentos constantes lá dos 4 evangelhos. Então é um elo. Jesus veio, ensinou, explicou, conviveu com as pessoas, ele foi lá e fez milagres, curou, fez prodígios e maravilhas, e depois que ele é morto, ressuscita, ele sobe, ele é assunto aos céus, ele sobe aos céus, tem essa manifestação do Espírito Santo. Então, é possível fazer essa afirmação que
a importância do Atos dos Apóstolos é o quê? É porque ele faz essa ponte, né, essa ligação entre tudo o que foi ensinado por Jesus, tudo aquilo todas as verdades que Jesus proferiu, e depois vem o quê? Vem a ser a concretização, né, de tudo aquilo que Jesus fala na vida de quem? Daqueles que foram enviados em uma missão, inicialmente dos apóstolos. Também pode ser considerado como uma ligação entre os ensinamentos, os escritos, as obras dos próprios apóstolos no poder e capacitação dada pelo Espírito Santo. Também, porque os apóstolos testemunharam cotidianamente, eles foram usados pelo Espírito Santo e eles tinham o quê? Autoridade. Então eles escreviam. Então, eles também fazem essa ligação, o Atos dos Apóstolos, ele também faz esse link, né, essa ligação entre o que os apóstolos pregavam e aquilo que eles faziam e aquilo que a obra que eles executavam, sempre ressaltando, debaixo da graça e sob a direção do Espírito Santo de Deus. Em Atos, é possível perceber-se que Jesus Cristo deu continuidade ao projeto de Deus, por meio, agora, de sua igreja e de uma atuação mais incisiva do Espírito Santo. Bom, com relação à atuação do Espírito Santo, nós tivemos uma aula especificamente sobre o Espírito Santo, em que nós falamos, né, da atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, no Velho Testamento. Gastamos aqui, salvo engano, mais de uma aula falando disso. Então, eu coloco aqui, na redação, eu coloco de uma atuação mais incisiva do Espírito Santo, porque uma das correntes é nesse sentido, né, de que o Espírito Santo passa a atuar de forma mais incisiva. Os irmãos devem lembrar da aula, não lembram? Muito bem, vamos lá. Então, em Atos, a gente percebe a continuidade do projeto de Deus, de implantação do reino de Deus aqui na terra. E isso se dá por meio da igreja, desse grupo de pessoas que se compromete em observar os ensinamentos. Se comprometem, grosso modo, irmãos, a serem enviados em missão. Afinal de contas, quem é que se converte à palavra de Deus e não tem a missão intrínseca, não tem essa missão inerente de levar também essa verdade para outras pessoas? A sistemática do livro Ora Estudado demonstra que a direção é dada pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo revelava a verdade aos apóstolos que, por sua vez, direcionavam e ensinavam a igreja. Olha só que interessante, né? Não é a vontade humana que predomina. E quando vocês leem o livro de Atos dos Apóstolos, vocês percebem isso. Vocês percebem que eles estão preocupados o quê? Em estar sujeitos à vontade de Deus. Olha lá. Vai aparecer na tela para vocês aí, Atos 1:8. Eu quero destacar Atos 1:8 e quero destacar Atos depois 1, de 5 a 7, para eu trazer uma das características que eu falei que eu queria compartilhar com os irmãos dessa realidade. Atos 1:8. Está aparecendo? Para mim aqui não está aparecendo no celular. Ah, sim. Então tem um delay aqui. Vamos lá. Estou aguardando só um minutinho para que os irmãos possam acompanhar a leitura. Eu acho interessante que os irmãos acompanhem. Tá? Ótimo. Então vamos lá, irmãos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Olha lá, Atos 1:8. Eu gosto de olhar para esse texto aqui, e perceber a gradação, né? Você vai ser minha testemunha, vocês vão sair em missão, vocês vão ter essa missão de testemunhar de mim em Jerusalém, aqui,
na casa de vocês, com as parentes daquelas pessoas que lhes são próximos. Você vai ter oportunidade de sair em missão e testemunhar para os vizinhos na Judéia, quer dizer, na circunvizinhança, nos povoados, nos distritos, em outra cidade. Também em outra realidade. O povo samaritano vivia outra realidade. E também por toda a terra. Olha só, gente. A revelação dada pelo Espírito Santo, ela é o quê? Ela é gradual e conforme a necessidade dos apóstolos. Eles não passaram, como que num estalar de dedos, a partir do momento em que eles tiveram aquela experiência única de receber o Espírito Santo, aquele evento único, eles não passaram a ter toda a revelação. Eles foram o quê? De forma gradual, eles passaram a entender e compreender aquilo que Deus queria para a vida deles. Então, a revelação dada pelo Espírito Santo é gradual e conforme a necessidade dos apóstolos. Significa dizer que os apóstolos, naquela época, e olha só, vamos transportar para nós. E nós, hoje em dia, somos objeto de uma revelação gradual e conforme as nossas necessidades, à medida que vamos nos aprofundando no relacionamento com o Senhor Jesus. Então, eu vou mostrar aqui o que aconteceu naquela época com os apóstolos. Que eles não estavam, muitas vezes, enxergando todo o panorama, todo o contexto. Então, o Espírito Santo foi se revelando, ou foi dando conhecer a eles de forma gradual, qual era a missão deles. Qual era a finalidade para que eles estavam sendo enviados. E a mesma coisa acontece com nós. Nós não podemos, hoje, olhar para aquela realidade e imaginar que hoje é diferente. Nós hoje também estamos sob a atuação do Espírito Santo. Também estamos sendo o quê? Enviados pelo Espírito Santo. Também estamos tendo revelação da vontade de Deus na nossa vida por meio do Espírito Santo. Logo, esse conhecimento tem que ser dado a mim, deve ser dado a mim e a você. Qual que é o procedimento? Qual que é a forma? De forma gradual. Conforme o que nós buscamos, conforme nós vamos nos aprofundando, conforme nós vamos nos estudando, fazendo isso que nós estamos fazendo hoje. Então, nós receberemos o poder à medida que nós vamos tendo mais comunhão com Deus. Olha lá. Mais uma vez. Vamos, olha só. Lá em Atos, Atos 1, de 5 a 7, pode pôr, irmão. Atos 1, de 5 a 7. Atos 1, de 5 a 7, mostra essa situação que eu estou relatando para os irmãos. Qual é? É de que mesmo os apóstolos, eles ainda não tinham uma noção exata do que estava acontecendo. Vamos ler e eu vou falar de uma forma mais clara para os irmãos. Olha, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então Jesus já estava dizendo o que ia acontecer. Não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai preservou pela sua exclusiva autoridade. Olha, agora para nós é fácil entender o que Jesus estava falando naquele contexto. Agora eles estavam pensando o quê? Em restauração de um reino humano. Há muito pouco tempo deles serem batizados e de ser o quê? Implementado o reino de Deus aqui na terra. Mas qual reino de Deus? Aquele que ele vinha ensinando, a implantação específica, né, da igreja dele, o desenvolvimento da obra dele por meio do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Mas eles estavam olhando para essa situação e imaginando a restauração, ou melhor, a implantação de um reino que humano, físico. A ideia deles, a mente deles ainda não tinha captado
exatamente o que Jesus estava falando. Aí ele vem, né? Esse aqui é Atos de 1, de 5 a 7. Aí ele vem no versículo 8 e fala: vocês vão receber poder ao descer sobre vós e o Espírito Santo, e vocês vão ser testemunhas em toda a terra. O que isso quer dizer, né? Antes de entender qual era realmente suas missões, ou seja, né, qual era o apostolado, os apóstolos acreditavam ou estavam pensando na implantação de um reino humano, e não o reino de Deus aqui na terra. O versículo 8 de Atos deixa isso muito claro para nós. Contudo, os apóstolos, àquela época, tiveram essa verdade revelada conforme eles obedeciam e se comprometiam com a obra de Deus. Olha só, os apóstolos tiveram essa revelação da parte de Deus porque eles tinham o quê? Um compromisso. Eles obedeceram a palavra de Deus e eles o quê? Permaneceram obedientes. Nós, hoje em dia, precisamos necessariamente, para ser objeto da atuação do Espírito Santo de forma plena, né? Para nós sermos o quê? Trabalhados, transformados, para nós sermos, alcançarmos um outro patamar no relacionamento com Deus, nós precisamos nos sujeitar também. Olha só, o Atos de 1 a 26, vai falar do quê? Desse momento, né, que eles estavam aguardando a vinda do Espírito Santo. Eu vou ler esse texto aqui para vocês, esse não vai aparecer. Sim, vai aparecer também, né? Atos 1, de 12 a 14, também aparece para os irmãos. Vamos lá, acompanha comigo aí a leitura. Então, voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, os Zelotes, e Judas, filho de Tiago. Todos estes, olha só, perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Olha só, interessante, ó. Eles estavam nesse momento aguardando em obediência, e o que também? Perseverando, porque a palavra fala que eles perseveravam unânimes em oração. Perseverar é no sentido de manter-se, oravam e continuavam orando, e oravam mais uma vez. Então eles estavam aqui, ó, cumprindo duas determinações feitas por Jesus. Primeiro, de serem obedientes. Segundo, de perseverar naquilo em que eles tinham um propósito. O grande segredo da caminhada cristã está na obediência e na perseverança. Quem sabe essas duas características não sejam a base para se definir o que é fé. Olha só, irmãos, outros, provavelmente, à época, receberam essa determinação de obedecer e de continuar lá perseverante em oração. Mas é possível que algumas pessoas não tenham feito isso e nem tenham recebido, não tenham participado daquele momento único. Um momento que marcou a história da humanidade, a descida do Espírito Santo. Aqueles que se sujeitaram e que se dispuseram a obedecer e a perseverar, eles foram abençoados. Eles tiveram um encontro diferente com a pessoa do Senhor Jesus Cristo, um encontro diferente com Deus. Eles tiveram o quê? Um encontro diferente com o Espírito Santo se manifestando na vida deles. Então, a perseverança, a obediência, elas devem seguir assim, cravados no nosso coração, cravados na nossa mente. Nós precisamos aprender o quê? A obedecer. Nós precisamos aprender o quê? A perseverar para que nós possamos receber a bênção de Deus, para que nós possamos progredir na nossa caminhada.
O próximo texto que também vai ser disponibilizado agora para os irmãos é Hebreus 11:1. Ele fala da fé. Eu gosto muito desse texto, porque quando você lê ele a primeira vez, ele parece confuso, né? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Parece assim meio que ele sai do nada e vai para lugar nenhum. Não fala muito, né? Mas fala. Isso aqui, ó, esse texto, eu até coloquei, né? O grande segredo da caminhada cristã está na obediência e na perseverança. Quem sabe essas duas características não seja a base para se definir o que é fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam. Quem espera alguma coisa sem ser perseverante? Quem espera alguma coisa se não tiver o quê? Convicção de que aquilo vai acontecer. Então, muito bem. Eu vejo em casa, né, as minhas filhas, crianças, né, uma com 8 e a outra com 12 anos, e elas não conseguem esperar, né? Criança é muito imediatista. Então, se você fala alguma coisa para ela que vai acontecer daqui 2 horas, elas começam a ficar ansiosas. Se você fala que é daqui uma semana, pior ainda. Se for daqui um mês, talvez é melhor nem falar, né? Porque senão todo dia elas vão estar falando naquele assunto. Então, esperar é sinônimo quê? De ser perseverante. Esperar é sinônimo de você confiar no Senhor. Então, para isso, você também precisa o quê? Obedecer. Se Jesus falou para eles, vão e aguardem lá reunidos, aqueles que não obedeceram isso, não foram objeto daquela atuação miraculosa da descida do Espírito Santo. Como é que nós estamos com a nossa vida cristã, né? Nós estamos sendo perseverantes? Nós estamos sendo obedientes? Nós estamos perseverando no nosso compromisso em servir ao Senhor? Nós estamos perseverando no nosso compromisso com a igreja local, com os irmãos? Como é que nós estamos? Em momentos de pandemia, talvez nós não estejamos nos sentindo mais à vontade para dar uma relaxada. Como é que você está? No capítulo 2, de 1 a 41, fala do derramamento do Espírito Santo. Hebreus 11:1. Apareceu, hein? Isso. É o próximo, não é? Qual que é o próximo? Muito bom. Pode pôr. Está em Hebreus 11:1 aí? É que tem um delay aqui no meu. Só um momento, irmãos, que eu vou abrir aqui. Hebreus 2. Ah, sim. Tá. Então, a anotação aqui que não ficou. Atos 2.
Muito bem. Então, Atos 2, 42 ao 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Olha aí, ó, o segredo de vitória na vida cristã, o segredo de crescimento cristão, o segredo de prosperidade cristã é o quê? Perseverança no quê? No ensino. Perseverança no quê? Na comunhão. E o quê? No partir do pão. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Olha aqui, ó. Eu fiz questão de citar isso, né? Que os prodígios eram feitos por meio deles, né? Por intermédio deles, e não por eles. Que a obra é do Espírito Santo. Todos os que creram estavam juntos e caminhavam em tudo em comum. Existia o quê? Unidade, comunhão. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Quer dizer que na igreja, as pessoas que passam por necessidades, elas devem ser assistidas pela igreja. Diariamente, ó, de novo, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza do coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então, em Hebreus 11:1 também fala desse momento, né? Já vai aparecer para os irmãos também, Hebreus 11:1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. É por isso que está... isso aqui é Atos 1. Oi? Tá, então tá bom. Só um minuto, irmãos, que tenham um pouquinho de paciência. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles como línguas, como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. A obra completa do Espírito Santo recai sobre aqueles o quê? Que perseveram e obedecem à palavra de Deus. Por quê? Ó, o texto aqui fala, né, que eles estavam reunidos, mas porque eles obedeceram à palavra de Deus. O texto aqui fala que eles estavam unidos porque eles permaneceram ali unânimes. Então, nós somos sim crentes, servimos ao Senhor, mas podemos o quê? Receber uma obra muito maior se nós nos sujeitarmos, se nós obedecermos e se nós perseverarmos no nosso propósito diante de Deus. Como a pergunta agora que eu faço, né, para os irmãos, como é que está a situação da pandemia, do Covid, né? Na minha vida, na sua vida? Como é que está essa situação versus o reino de Deus? Está interferindo? Você está tendo dificuldade por conta dessa circunstância, desse momento circunstancial de se relacionar com Deus, de participar dos compromissos que você assume com Deus ou com a igreja? Como é que está essa situação hoje? A nossa situação? Como está a minha vida cristã diária nesse momento? Você tem permanecido firme? Você tem permanecido firme no seu propósito? Você tem perseverado? Como está os meus relacionamentos pessoais com os irmãos e o envolvimento com as atividades da igreja, né? Porque muitas vezes eu não posso estar envolvido nas atividades aqui, na igreja. Mas a igreja não para.
nós temos atividades diárias. Como é que está o seu envolvimento com as atividades da igreja? E como está o meu envolvimento com o reino de Deus? O compromisso que eu assumi, né? O compromisso que nós assumimos. Eu falo nós porque eu também me incluo. Então, nós estamos obedecendo, sendo obedientes, mesmo nesse momento singular da nossa vida? Nós estamos perseverando naquele propósito que nós assumimos, nos compromissos que nós assumimos? Como é que nós estamos? O surgimento da igreja, né? Antes de eu falar, eu vou achar o versículo aqui para eu confirmar, se não tem nenhum erro. O surgimento da igreja, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham em comum. Vendiam as suas propriedades, Atos 2, 42, 47. Esse era o contexto da igreja. A igreja surge nesse contexto, num contexto de atuação do Espírito Santo, num contexto de milagres, porém, o que precedeu ele foi o que? A obediência dos apóstolos e a perseverança. Então, o Espírito Santo ele atua nesse meio, em que se tem o que? Crentes obedientes a palavras e que perseveram, e que seguem em perseverar. O que é igreja, né? Nós também tivemos a oportunidade de já falar um pouco, né? Igreja é um assunto tão vasto, né? Existem tantos temas, ou tantas possibilidades de nós falarmos sobre igreja. Já falamos aqui, eu acho que 2 vezes sobre igreja, né? É nesse contexto aqui, ó, de Atos dos Apóstolos, de descida do Espírito Santo, que surge a igreja. O que precedeu isso foi obediência e perseverança. Eu tenho sido obediente à palavra de Deus, eu tenho sido perseverante. Aqui, no contexto de igreja em Itaituba, como é que você, meu irmão, tem sido? Você tem sido obediente à palavra de Deus? Você tem perseverado nesse momento em obedecer? Você tem perseverado no seu propósito diante de Deus? Você tem perseverado no seu compromisso com o estudo, com a palavra de Deus? Como é que nós estamos? Foi nesse contexto que surge a igreja. E daí, eu gostaria de fazer algumas observações mais à frente, né, já indo para a conclusão. Mais à frente, nós iremos tratar aqui de Atos dos Apóstolos. As próximas lições nós teremos aí continuidade com alguns temas ainda sobre Atos dos Apóstolos. Mas eu gostaria assim de concluir, né, falando um pouquinho disso, né, desse surgimento da igreja, né? Porque, afinal de contas, essa ferramenta, não sei se eu posso usar essa palavra, mas esse instrumento, esse poder que Deus dá ao homem por meio do Espírito Santo, tem uma finalidade, né? É propagação do quê? Levar o quê? O evangelho dele. É o quê? Para a implementação do reino. Não mudou nada em relação a isso, daquela época para hoje. Da mesma forma que os apóstolos receberam o Espírito Santo e tiveram o quê? Capacitação para levar o evangelho, foram capacitados, hoje em dia não muda. Hoje em dia o Espírito Santo continua atuando e capacitando as pessoas para levar o evangelho, para propagar a fé, para levar a palavra de libertação, de salvação para centenas e milhares de pessoas. Não mudou. E foi nesse contexto que surgiu a igreja. E é nesse contexto que nós, como igreja, vivemos hoje. Jesus ele não veio fundar uma nova religião. Não se fala de religião, né? Religião, salvo engano, do latim religare, que quer dizer que, assim, surge essa palavra como um termo para ligar o homem de novo a Deus. A ideia da palavra religião é essa, religar. Então vamos religar o homem a Deus. Então que a religião seria um meio, né, um veículo para religar o homem a Deus. Então eu tenho assim, os 2 pés atrás com esse termo, né, de religião, de ser religioso. Porque Jesus ele não veio para fundar uma nova religião. Ele veio o quê?
para proclamar o reino de Deus aqui na terra. E dar a possibilidade de que as pessoas, quem quisesse, poder participar dele. Olha lá, ó, em Mateus 4,17, só vou ler aqui, não vai aparecer para os irmãos. Ó. Daí por diante, ó, Mateus 4,17, daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, assim como João Batista, né, João Batista veio como um precursor pregando arrependimento, Jesus também manteve o mesmo sentido. Falou: arrependei-vos, porque está próximo o reino do quê? Dos céus. O reino, esse reino, né, igreja, quando você fala do reino de Deus, aqui na terra, ele se dá, essa implantação dele se dá por meio da igreja. O reino está implícito em um rei e um só povo. João 18:36. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então, o reino de Deus, ele não é daqui. Não é. O reino, no reino só há um rei, e os demais são o quê? Servos. É o que nós vivemos hoje. Nós somos chamados de servos, porque nós servimos a quem? Ao Senhor Jesus, obedecendo a palavra dele. Vós, porém, Mateus 23:8, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Então, concluindo, irmãos, nós falamos aqui do testemunho apostólico e do poder do Espírito Santo. Deixamos assim bem claro que os apóstolos são o quê? Qual que é o significado aí, lembram da palavra apóstolos? Aquele que é enviado em missão. Então, que os apóstolos foram enviados em missão para dar o quê? Testemunho. E isso com a capacitação que veio do Espírito Santo. O objetivo, né, falamos do objetivo, que é mostrar a atuação do Espírito Santo, que é o foco principal, o conteúdo. Falamos também da importância desse livro e falamos o que precedeu o quê? A descida do Espírito Santo, que foi obediência e perseverança. Se nós quisermos ser abençoados, se nós quisermos prosperar, se nós queremos de fato progredir na vida cristã, nós precisamos o quê? Obedecer a palavra de Deus e perseverar. E perseverar e continuar perseverando, insistindo naquilo, no nosso propósito diante de Deus. O derramamento do Espírito Santo se deu por meio da obediência e da perseverança, e eles foram o quê? Transformados, os apóstolos e todos aqueles que estavam naquele lugar. E o surgimento da igreja. Nós hoje somos reflexos desse momento que aconteceu lá há mais de 2000 anos. Nós somos reflexo disso. Se nós vivemos hoje em comunidade, se nós fazemos parte de uma comunidade cristã, nós fazemos parte de uma igreja, é porque alguém lá atrás obedeceu e perseverou. Nós hoje, se queremos dar testemunho e seguir com a nossa missão, nós devemos obedecer a palavra de Deus e continuar perseverando até o final. Amém, irmãos? Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.